Hoje a gente quer começar uma série nova. O nome da série é Treliça e a Videira. A gente usou como base um livro que tem o mesmo nome, que se chama Treliça e a Videira, o nome do livro também. A gente acha que tem muita coisa que dá para aproveitar, tanto para nós quanto para vocês, como igreja, para a gente estudar junto e aprender junto um pouco mais do que Jesus queria dizer com a igreja, o que Jesus queria com a igreja e como a gente, como igreja, pode se chegar diante de Jesus na missão dele. Então, a história do livro começa, na verdade, com um pastor contando que um dia ele estava no jardim dele, da casa dele, e ele se deparou com duas imagens, duas treliças. Para quem não sabe, a treliça é o que dá sustento ali para parreira, para qualquer árvore que não consegue se sustentar. E ele viu duas treliças lá no quintal dele. Ele recém tinha chegado na casa, uma casa já usada por outra pessoa, e ele viu essas duas treliças, mas tinha uma diferença bem grande entre as duas. Ele disse que ele olhou para a primeira assim, via que a madeira era muito boa, ela estava bem pintadinha ainda, assim, bem bonita. Ele disse que era como se fosse um artesão assim, que fez, caprichou e deixou lá. Só que ele disse que tinha um problema nessa treliça. E o problema não estava na treliça, mas o problema é que a treliça não tinha nenhuma videira, não tinha nenhuma árvore, não tinha vida ali. Era só a madeira, era só a treliça. Já por outro lado, ele disse que olhando do outro lado do quintal dele, tinha uma treliça, mas quase não aparecia essa treliça. Ele disse que essa treliça era toda em volta assim com um jasmim, que tinha muita flor, que deixava um perfume ali por todo o quintal dele. E a treliça se escondia no meio disso. Se via muito do jasmim e bem pouco da treliça. E a história começa assim então. Ele disse que a partir dessas duas imagens ele começou a pensar sobre a igreja também. Ele disse, ele comparou a igreja com a treliça e com a videira. A treliça é a estrutura, é a parte de madeira ali, é o que dá sustento, é o que organiza. Se a gente comparar com a igreja, a treliça é como se fosse a nossa estrutura também. Os prédios, as lideranças, as reuniões, tudo que envolve a estrutura, a finança, tudo que envolve a estrutura. Isso é a nossa treliça como igreja. E aí ele disse que a gente também tem a parte da videira. A treliça é a parte estrutural. A videira é a parte que dá vida, que tem vida. Então a videira seriam as pessoas, seriam estudos bíblicos, seriam discipulado, seria tudo que envolve o crescimento espiritual da igreja. Então isso seria a videira, seria a parte viva da igreja. E aí a treliça é a parte estrutural. A treliça, ela não tem o objetivo final por ela só ela e tá bom. A treliça precisa de uma videira, é o objetivo dela, é sustentar uma videira. Muitas vezes na igreja a gente dá uma importância bem grande para a nossa estrutura, para a nossa treliça, vamos dizer assim. Então a gente investe muito tempo em manutenção de prédios, a gente investe muito tempo em reuniões, em programações, em eventos, às vezes para angariar fundos e tudo mais, tudo voltado para manutenção da estrutura, para a treliça. Quando na verdade a treliça é só para dar o sustento para a videira. Então a gente precisa sim de uma estrutura, a gente precisa pelo menos de um prédio, alguma sala que a gente pode se reunir, a gente precisa de algumas bíblias para que a gente possa ler, a gente precisa sim da estrutura. Só que a gente precisa lembrar que a estrutura só dá a base para a vida, para a videira. Uma treliça sem videira não serve para nada. Uma igreja sem vida não é igreja. Então toda a nossa estrutura, seja de prédios, seja de programações, seja de reuniões, seja de liderança, seja de finança, tudo isso deve apontar para o objetivo principal da igreja, que é fazer discípulos, que é a vida da igreja, que são as pessoas, que somos
somos nós. Mas é muito mais fácil, às vezes, a gente pensar nos bancos da igreja. É muito mais fácil a gente pensar no ar-condicionado. Às vezes é muito mais fácil a gente se reunir para comprar alguma coisa ali, tem que trocar o carpete da igreja. É muito mais fácil do que eu ir lá, hoje eu vou conversar sobre Jesus com meu vizinho, por exemplo. É muito mais fácil a gente pensar na estrutura do que pensar na vida da igreja. Só que Jesus, quando ele veio, ele não veio dizendo, pessoal, a missão de vocês é trocar o banco da igreja. Eu não estou pegando o pé do banco da igreja, mas é só porque é o exemplo que me vem. Jesus não veio dizendo, pessoal, agora a gente tem que fazer uma programação que a gente precisa angariar fundos para o ministério, porque eu estou sem dinheiro. Jesus não veio fazendo isso. Jesus veio dizendo, vamos lá, pessoal, vamos indo, e o nosso objetivo é a missão que Deus está fazendo no mundo. Então, como o título da série de hoje diz, o que Deus está fazendo no mundo, a gente quer trabalhar sobre isso hoje. O que Deus está fazendo e como é que a gente pode fazer parte disso também. Uma outra coisa importante também, a videira, ou seja lá o que for, que está crescendo na treliça, ela também a gente precisa cuidar dela. Porque se a gente deixar, daqui a pouco começa a tomar conta, daqui a pouco começa a sair da treliça, começa a despencar, ou daqui a pouco vem alguns insetos, alguma coisa ali começa a comer aquela videira. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Assim como quem tem planta em casa gosta de cuidar, se tem um galho seco, uma folha seca ali, a gente vai e poda. Da mesma forma, às vezes tem coisas da nossa estrutura, da nossa igreja, que não está funcionando, que não está dando certo, e às vezes a gente precisa podar também. Se aquilo ali, vamos dizer, uma programação, não está dando fruto para o Evangelho, a gente vai precisar pensar numa outra forma de pregar o Evangelho, já que aquilo não deu certo. Então, da mesma forma como a videira também cresce, a gente precisa saber direcionar, precisa saber guiar aquilo para que cumpra o seu objetivo, para que dê fruto. Porque a partir do momento que a videira começa a crescer muito para um outro lado, começa a cair no chão, começa a apodrecer, ela não vai dar mais tanto fruto. Então alguém precisa cuidar, ela precisa ser cuidada também. E como é que, para a gente pensar um pouco, na nossa igreja, eu estou falando bem genérico, na nossa igreja aqui, Três Coroas, como é que está essa relação entre a estrutura e a vida das pessoas, a vida espiritual das pessoas? Será que a gente está dando mais importância para a estrutura, para os prédios, para reuniões, para eventos? Ou será que a gente está dando mais importância para viver o Evangelho, para compartilhar o Evangelho, para ter um tempo com Deus, para orar, para ler a Bíblia? Como é que está isso na tua vida e como é que está isso como igreja, no coletivo? Como é que a gente está vivendo isso? E se a gente está mais pendendo para a estrutura, como é que a gente pode ir para o outro lado para viver a vida que Jesus quer que a gente viva como igreja? Como é que a gente pode fazer essa troca também? Tem um versículo que Jesus fala, talvez muitos de vocês conhecem, João 15:5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, quando a igreja não dá muito fruto, é porque ela não está em Jesus. Quando a igreja não dá muito fruto, como o Elton lembrou antes, às vezes pode ser que a gente está pensando que a gente é um clube, assim, uma sociedade, que paga ali uma mensalidade para ter algum benefício. A igreja não é isso. A igreja é totalmente diferente de um clube. A igreja é um lugar onde a gente vai depositar muito do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso recurso, não para a gente, mas para outras pessoas, para que as outras pessoas conheçam Jesus, para que outras pessoas se aproximem de Jesus. Se aquilo que Jesus fez na minha vida realmente me transformou, eu vou querer isso para outras pessoas também. E eu não estou dizendo que isso é simples e
gente tem uma natureza teimosa, pecaminosa, que a gente tem dificuldade de falar de Jesus para outras pessoas, a gente tem vergonha, às vezes, timidez de falar de Jesus para outras pessoas, no trabalho, na rua. Mas a gente pode começar de um jeito bem simples, pensando em uma pessoa na nossa vida que a gente é mais próximo, e uma pessoa que não conhece Jesus. E daqui a pouco a gente se aproxima um pouco mais dela, vai orando por ela, vai compartilhando algumas coisas com ela, se aproxima dela e compartilha sobre Jesus. O Matias sempre diz de que a pessoa primeiro precisa acolher um mensageiro para depois acolher a mensagem. No caso, as pessoas precisam primeiro nos acolher. Não adianta eu chegar na rua ali, uma pessoa desconhecida, entregar o panfletinho, segue Jesus. Não, isso não vai funcionar. Mas se eu tenho um amigo do trabalho que não conhece Jesus, e eu começo a me aproximar dele e orar por ele, e intencionalmente falar de Jesus para ele, aos poucos ele vai conhecendo e vai se aproximando. Isso sim pode dar transformação, isso sim pode dar renovo, e isso é o que vai alimentar a videira da igreja, não só a estrutura. Lá em 1792, esse jovem, que ali na foto está velho, ele publicou um livro com um título bem grande, mas a função do livro era para dizer de que os discípulos, lá em Mateus 28, deixa eu colocar o versículo aqui, lá em Mateus 28, no final do livro de Mateus, as últimas coisas, talvez muitos de vocês conheçam essa passagem. Jesus diz assim: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse rapaz, esse senhor, ele foi responsável por mudar muito a visão de igreja daquela época. Esse versículo, naquela época, o pessoal achava que era lá para os discípulos que estavam lá com Jesus, e só para eles. Então Jesus falou para eles: meus discípulos, vão, façam mais discípulos, ensinem, batizem, e eu estou com vocês até o final dos tempos. Só que a igreja daquela época, da época desse missionário, eles achavam que era só para aqueles discípulos que estavam com Jesus lá. Agora nós não temos mais nada a ver com isso. E esse missionário, William Carey, ele disse: não, isso não tem só a ver com aquelas pessoas que estavam com Jesus. Isso tem a ver hoje ainda na nossa vida. Nós precisamos ir fazer discípulos, batizar e ensinar. Jesus diz ali no começo: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Ou seja, o que Jesus está falando não é um pedido. O que Jesus está falando ali não é, vamos talvez pensar nisso. Jesus está dizendo sobre a autoridade dele. E ele está dizendo então que isso é uma ordem para a igreja. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então façam isso. Às vezes a gente quer que Jesus venha e diga: por favorzinho, faz isso. Tem pena de mim. Jesus está dizendo: eu tenho toda a autoridade no mundo. E eu que instituí a igreja. E essa é a missão da igreja. Façam discípulos. Façam discípulos. Só para a gente ter um contexto um pouco mais legal desse missionário, quem gosta de missão, quem quer aprender um pouco mais sobre missão, quem quer se envolver um pouco mais, não pode deixar passar por essa pessoa aqui, por esse missionário chamado William Carey. Ele foi muito importante na missão da igreja, lá no tempo dele, viveu entre 1700 e 1800. Ele foi um missionário na Índia. Ele era um sapateiro, ele trabalhava arrumando sapatos, e ele tinha uma habilidade que ele descobriu, que ele tinha uma facilidade com línguas, com aprender outros idiomas. E trabalhando como sapateiro, ele começou a estudar o idioma da Índia. Tinha mais do que um idioma, mas ele começou por um idioma e aprendeu sozinho, autodidata, o idioma lá da Índia.
e foi para lá com a esposa, com filhos, se mudou para lá. E lá ele fez transformações muito grandes na sociedade. Ele não foi só o cara que ia lá e pregava o Evangelho. Ele queria transformar a vida das pessoas lá. Ele viu de que as coisas poderiam ser diferentes. Ele foi a pessoa que introduziu a impressão lá. Então as pessoas não tinham acesso à impressão de folhas, de material. Ele introduziu a impressora. Ele introduziu a máquina a vapor, que também ajudou muito na questão industrial. Ele tinha a maior gráfica lá da Índia, ele construiu a maior gráfica lá da Índia. Coisas talvez mais profundas e mais interessantes, ele abriu escolas e dezenas de escolas para todas as pessoas terem acesso, porque não sei se vocês sabem que na Índia até hoje tem diferença de castas, então as pessoas se nascem numa determinada casta, tu não tem acesso a nada, se nasce em outra parte da sociedade, tu tem acesso a muita coisa. E ele viu que isso não era justo. E ele abriu dezenas de escolas para todas as pessoas, incluindo as mulheres, que não podiam estudar naquela época, eram proibidas de estudar naquela época. Ele abriu escolas também. Ele abriu a primeira universidade da Ásia. Então ele queria que as pessoas tivessem acesso à educação. E eu acho que uma das principais coisas que ele fez foi lutar muito contra uma prática que eles tinham chamada sati. O que era o sati? Os indianos acreditavam, principalmente por causa da religião deles, que o homem e a mulher tinham como se fosse a alma atrelada assim um no outro. Então eles casavam, passavam um tempo, daqui a pouco o homem tinha uma doença e morria, e a mulher ficava viúva. O que acontecia com essa viúva? Como eles acreditavam que os dois eram um só, nos termos religiosos deles, eles matavam a mulher, eles matavam a viúva, queimavam ela viva. Então, pensem vocês, chegando numa sociedade assim, que tinha essa prática. O William Carey lutou muito contra, não foi uma luta fácil, foram 25 anos, se eu não me engano, que ele fez muitas pesquisas e teve muita questão política envolvida também, até que conseguiu proibir essa prática do sati de queimar as viúvas. Então, se foi proibido, foi por causa desse missionário também. Então ele foi uma pessoa que onde ele estava, ele queria transformar a sociedade. Não porque ele queria, sei lá, o nome dele fosse maior. Não, ele queria mostrar para as pessoas que existe uma coisa chamada Reino de Deus, que é justa, que é boa e que pode ser vivida hoje. Então ele queria dar um aperitivo para as pessoas do Reino de Deus. Então onde ele estava, ele transformou o lugar. Só para a gente ter uma noção de que essa pessoa que a gente está falando não é o cara que escreveu só um livro e pronto. Ele viveu muita coisa na pele, ele aprendeu muita coisa também. Aqui sobre o versículo onde Jesus fala para as pessoas irem, batizarem, ensinarem, o irem, o vão, muitas vezes como igreja a gente pensa que o vão vai para outro país, vai para outro estado, vai para outro lugar e prega o Evangelho. Só que o que Jesus está dizendo aqui não é um ir físico e geográfico. Eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para a Índia, eu tenho que ir para um outro país. Ou eu tenho que ir para o Nordeste, eu tenho que ir para o Norte. Não. Jesus está falando sobre uma mudança radical da nossa vida, do nosso estilo de vida, do nosso coração. E que pode ser vivido aonde a gente estiver. Então, a tradução seria aonde estiver, ou enquanto vão indo, enquanto vão vivendo, vão pregando o Evangelho. Então a gente pode pregar o Evangelho em casa, a gente pode pregar o Evangelho no trabalho, a gente pode pregar o Evangelho para os vizinhos, para os amigos. Jesus ele não está dizendo de que, para ser um missionário eu preciso sair do meu espaço e ir para outro lugar. Não, a gente pode viver isso hoje, no nosso dia a dia, na nossa família. Tinha um professor meu da faculdade que ele dizia que o primeiro campo missionário dele, de todos os dias, era ele mesmo. Ele tinha que acordar e ele tinha que lembrar do Evangelho para ele mesmo. Porque ele sabia de que se fosse por ele, no esforço dele, ele não conseguiria fazer nada. Ele precisava ter esse tempo com Deus a cada dia. E a partir da gente, isso vai transbordando para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos.
Jesus fala sobre vão e façam, ele está dizendo para a gente ir, enquanto a gente estiver indo, a gente faça discípulos. E aqui, esse versículo também, esses versículos, muitas vezes a gente interpreta de que não, isso daqui é para o pastor, isso daqui é para o missionário e tal, não, isso daqui é para a liderança, isso daqui não tem a ver tanto comigo. Só que Jesus está falando com cada um de nós. Ele está dizendo para cada um de nós ir fazer discípulos. Lembram lá no começo, a treliça e a videira? Jesus está falando sobre a videira. Jesus está falando sobre vida, sobre a gente chegar mais perto de outra pessoa e ensinar ela sobre Jesus. Como ela me lembrou bem antes, não é só um conteúdo para colocar na cabeça dela, mas é sobre um estilo de vida, de a gente se aproximar e ela perceber de que tem alguma coisa diferente. E ela poder perceber na nossa vida um gostinho do que Deus pode fazer também. Eu não estou dizendo de que a gente precisa ser perfeito, não, isso Deus nunca pediu de nós, mas de que a gente seja seguidores de Jesus. E assim que a gente faça mais seguidores de Jesus, que a gente faça discípulos, aonde a gente estiver. O discipulado, então, ele não é uma coisa opcional da igreja. Eu sou cristão, mas eu gosto de ficar na minha, em casa. Eu entendo que quando alguém começa na fé, tem muitas coisas ainda na cabeça que precisam ser colocadas no lugar. Mas muitas vezes a gente vê pessoas já há muito tempo na igreja que não compartilham o evangelho com outras pessoas. E aí eu me pergunto se essa pessoa entendeu o evangelho. Porque muitas vezes a gente pode participar aqui da igreja, a gente pode participar de programações da igreja, a gente pode ter o nosso nome lá na lista de membros da paróquia lá, mas não ter entendido o evangelho ainda. Isso me preocupa. Aqui no templo, seja onde estiver, a igreja, não tem só os seguidores de Jesus, muitas vezes tem o pessoal da multidão ainda. A multidão era aqueles que estavam lá um pouco mais distante de Jesus, os curiosos, que olhavam Jesus. Muitas vezes tinham interesse em alguma coisa que Jesus podia dar. Era um milagre, alguma comida, alguma coisa nesse sentido. Mas não seguiam Jesus. Os discípulos seguiam Jesus. Não pelo milagre, não pela comida, mas por quem Jesus é. Porque Jesus fala de que Ele tem toda a autoridade. Então, o discipulado não é uma coisa opcional na vida do cristão. O discipulado é uma coisa de que a gente tem a tarefa, como Jesus nos disse ali. Esse versículo não é para mim, não é para uma tia só. Esse versículo é para todo mundo. Todos os que querem seguir a Jesus, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, vão e façam discípulos. Essa é a tarefa da igreja. Essa é a vida da igreja. Eu sei que é muito mais fácil a gente falar sobre a estrutura da igreja. Eu sei que é muito mais fácil a gente marcar uma reunião, falar de alguma programação que a gente precisa resolver, falar de alguma coisa da estrutura que a gente precisa melhorar. A gente tem que colocar uma piscina. A gente tem que colocar mais lâmpada. E quando vê, passou toda a reunião, a gente falou sobre estrutura, mas não falou sobre vida. E a missão da igreja é vida. É a videira. Não adianta aquela treliça bonitinha, pintadinha, bem feita por algum marceneiro, seja lá quem for, se não tem uma videira. Jesus ele não diz eu sou a treliça, Jesus diz eu sou a videira. Se a gente não está tendo frutos, é porque a gente não está enxertado em Jesus. Então a gente precisa fazer essa transformação de pensar um pouco menos em estrutura e pensar mais sobre a vida. Talvez a gente não pense tanto sobre a vida porque a nossa vida talvez não está bem resolvida com Jesus. Talvez a minha vida com Jesus se resume a vir aqui no culto no domingo e deu. Aí sim, eu vou pensar em estrutura. Eu vou pensar, não, eu acho que tinha que ter um banco mais legal para eu sentar.
eu acho que precisava ter uma projeção mais legal, eu acho que as músicas ali poderiam ser um pouco melhores. E quando vê, a gente se perde na estrutura. Eu estou falando isso porque às vezes não é uma coisa só de cada um, mas às vezes a gente pensa isso também. A gente poderia melhorar. Sim, tem coisas que a gente poderia melhorar. Mas a gente precisa lembrar de que a vida da igreja é mais importante do que a estrutura. Jesus não tinha isso que a gente tem. Jesus não se encontrava com os discípulos num templo, nos bancos confortáveis, com projeção, com vídeo, com som, com alguém tocando violão. Nunca vi isso na Bíblia, pelo menos. Jesus ia lá, num monte, seja lá onde for, sentava com os discípulos e falava sobre a Escritura. A simplicidade. O simples às vezes é difícil, mas precisa ser feito. Jesus ele não tinha uma estrutura gigante, uma mega estrutura. Jesus fazia o básico, o simples: pregar a palavra, oração e tempo com Deus. Na tua vida, como é que está isso? Tempo com Deus, oração, leitura da palavra e o compartilhar da palavra. Muitas vezes a gente não está crescendo na vida da igreja porque a gente, nosso individual, a gente não está tendo tempo com Deus e a gente não está se preocupando com isso. Que a gente entenda um pouco mais do amor de Deus por nós, que a gente entenda um pouco mais do quanto Deus se sacrificou e fez muito esforço para chegar até nós, para que a gente dissesse: não, no domingo de noite, domingo de manhã, eu separo uma horinha para ti. Deus ele não separou uma horinha para a gente, Deus entregou a vida pela gente. Que a gente perceba esse amor tão grande que Ele tem por nós, e que a gente entregue a nossa vida a Ele, e que a gente faça crescer agora a videira, não só a treliça, mas a videira. O objetivo é vida. Talvez cada um que está aqui chegou até aqui porque algum dia alguém falou de Jesus para ti. Se puxar na memória vai lembrar, talvez não seja uma pessoa específica, talvez seja mais pessoas. Às vezes era gente da família, era pai, era mãe, vô, vó, que se importava com isso, que entendeu que a videira era importante e compartilhou contigo, para que tu chegasse até aqui e entendesse também. E daqui a pouco para que tu possa também compartilhar com outras pessoas. Assim como Jesus transformou a tua vida, que Jesus possa transformar a vida de outras pessoas. Teve um outro missionário chamado Leslie Newbigin. Ele foi também missionário na Índia, ele era da Inglaterra, e foi missionário na Índia por muitos anos. E depois desses muitos anos, se não me engano, uns 20 anos, ele voltou para a Inglaterra. E ele percebeu de que toda a transformação que ele queria, que ele sonhou lá na Índia, que ele fez acontecer, ele fez bastante coisa, quando ele voltou para a Inglaterra, ele viu que o pessoal não estava entendendo o Evangelho. Ou seja, ele saiu do país dele para pregar o Evangelho em outro lugar, fez muita coisa, mas quando voltou para a casa dele, percebeu que ali faltava o Evangelho. Que a gente não espere chegar em outro lugar, em outro continente, em outro país, uma outra cidade para pregar o Evangelho. O Evangelho seja pregado naturalmente na nossa vida, no nosso dia a dia, para as pessoas com quem a gente é próximo. O último ponto que eu queria trazer para a gente é de que a igreja não tem um fim em si mesmo. Assim como a treliça serve para apoiar a videira, a igreja não tem um fim em si mesmo de ser um prédio bonitinho, bem pintadinho. Ele serve para apoiar uma coisa chamada missão de Deus. Não é a missão da igreja, é a missão de Deus. A Bíblia fala que Deus está fazendo a missão dele. Se a gente lê o livro de Atos, por exemplo, é Deus fazendo a missão através de pessoas. Deus ele está fazendo, Deus está transformando, Deus está agindo. Deus ele não está lá em silêncio sem fazer nada. Deus ele está usando pessoas. Deus pode usar cada um de nós.
A missão é de Deus, Ele está fazendo. Só que será que a gente está embarcando na missão dele? Muitas vezes a gente quer tentar enxugar Deus o máximo, assim, o máximo que dá, para tentar colocar Ele na nossa missão, no nosso propósito, no nosso sonho. Ah, Deus, vem aqui no meu barquinho aqui. Só que Deus, Ele está nos convidando para embarcar lá no Titanic dele, na missão dele. Ele quer fazer parte da tua vida, sim, mas Ele quer que tu embarque na missão dele. E a missão dele é com pessoas, não com prédios, não com estruturas. Ele quer pessoas. Se a estrutura servir para pessoas, ok. Mas se a estrutura não está servindo para o Evangelho, a gente precisa podar algumas coisas, a gente precisa melhorar algumas coisas. E eu sei, eu tenho real noção da nossa igreja, nem tudo são flores, mas a gente precisa pensar mais na videira e menos na estrutura. Quando a gente lê o livro de Atos, uma coisa bem importante é de que não é os discípulos, os apóstolos, fazendo tudo pela força deles. É o Espírito Santo trabalhando através daquelas pessoas. É Deus trabalhando através daquelas pessoas. Então, tudo que eu falei até agora parece ser uma coisa bem grande, bem difícil e que demanda muito esforço. Mas o que eu quero dizer agora é de que tudo isso é possível quando a gente descansa em Deus, porque o trabalho é dele. Ele é Espírito Santo e Ele vai trabalhar através da nossa vida. Matias falou semana passada de que fé não é sobre esforço, fé é sobre se render, é se colocar aos pés de Jesus, é entender de que Jesus tem autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre a nossa vida. A gente vê várias histórias na Bíblia de pessoas que quando Jesus se aproximava, essas pessoas se colocavam aos pés de Jesus. Eram pessoas que não vinham assim, bom dia, prazer, e aí Jesus? Eram pessoas que entendiam de que Jesus tinha realmente autoridade. Elas se colocavam aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, toma conta da minha vida. Jesus, eu tenho defeitos, eu tenho problemas, mas Tu é meu Senhor. Toma conta da minha vida. Me ajuda a entender. Várias pessoas. Que a gente possa fazer isso quando a gente estiver no nosso quarto, quando a gente estiver onde for, no nosso tempo com Deus. Que a gente se coloque aos pés dele, que a gente entenda de que Ele é Senhor soberano sobre as nossas vidas. Ele não está de brincadeira, Ele não está tirando onda com a nossa vida. Ele está fazendo a missão dele. Mas a pergunta é se a gente está embarcando nessa missão. Se a gente está junto nessa missão. Quando Jesus voltar, não vão ter 3 opções lá. Jesus várias vezes falou que na volta dele, Ele vai separar aqueles que creram nele e aqueles que não creram nele. E não tem um meio termo. Quem nós somos? Os que creram nele e creram nessa passagem? Ou os que não creram nele e eram só frequentadores de um clube? Muitas igrejas se preocupam com muita estrutura e acabam cansadas. Às vezes pode ser que a gente, se pensar no passado, a gente já pensou em alguma coisa mirabolante. Sei lá, a gente pensou num clube de pessoas do rafting que poderiam evangelizar. E aí ali fez e se sustentou, fez um grupo e se reunia toda semana. E aí era estudo bíblico para cá, estudo bíblico para lá. Só que passou 2 meses, 3 meses, e já não tinha mais aquela motivação, já não tinha mais aquele fôlego. Passou 1 ano, o grupo de estudo murchou. Por quê? Porque não estava alimentando a videira, não estava fazendo discípulos. E é isso que Jesus pede. É isso que a gente não quer fazer, e é isso que Jesus pede para nós. Quando Ele é Senhor da nossa vida, quando Ele é a autoridade da nossa vida, a gente obedece. E Jesus não vem chutando a porta do nosso coração e diz: não, agora eu vou mandar aqui na tua vida. Não.
A Bíblia diz que Ele é manso e Ele é humilde. E Ele espera uma resposta nossa. Ele nos ama tanto a ponto de deixa a gente escolher se a gente quer servir Ele ou se a gente não quer servir Ele. O Espírito Santo é que faz toda a obra e a gente precisa descansar nele. Fazer o básico, ter um tempo com Deus, de oração, de leitura da palavra, de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Se a igreja fosse assim, seria muito mais leve, seria muito mais fácil e seria muito mais impactante para a cidade. Quando a gente pensa muito na estrutura, a gente acaba murchando e a videira vai ficando pequena. Que a gente lembre da missão de Deus. Então, a treliça e a videira nos ensinam de que a treliça serve para apoiar a videira. A igreja serve, toda a estrutura da igreja, seja prédio, seja o que for, serve para alcançar pessoas para Jesus. William Carey diz, então, de que nós todos fazemos parte do que Jesus está falando. Nós todos. Jesus está dizendo para a gente fazer discípulos. Jesus está dizendo para a gente compartilhar o Evangelho. E a última coisa é de que não é pela nossa força, mas é Deus prometendo ali no final. Jesus promete: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus não nos abandona. Jesus diz: ó, façam isso, façam aquilo, mas se lembrem, eu estou com vocês, eu estou junto. Não é pelo nosso esforço, mas é por Jesus. Que a nossa vida possa ser guiada e pautada por isso. Vamos ter uma palavra de oração? Jesus, obrigado por nos lembrar da nossa verdadeira missão. Obrigado porque muitas vezes a gente se perde com toda a estrutura, com tudo aquilo que representa a igreja hoje. Muitas vezes a gente pensa de que é uma tarefa muito grande para a gente, de que a gente não é capaz. Mas a partir do momento de que tu diz que está com a gente quer confiar nisso. Nos direciona como igreja, nos encoraja a fazer discípulos e também se tornar discípulos. Que a gente possa se colocar aos teus pés e aprender mais de ti também, Pai. Assim eu te peço, pela nossa vida, pela vida de cada um aqui, família, trabalho, que o Senhor possa governar e cuidar. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai cantar mais uma música.